Olá, eu sou Estranho. E eu sou o Judeu Ateu. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Judeu Ateu, estamos aqui novamente para falar sobre quadrinhos. Veja só. Para variar um pouco. Para variar um pouco nesse programa. Dessa vez a gente vai se focar num assunto que a gente sempre postergou bastante, que é webcomics. Sim. Quadrinhos para a internet, ou para meios digitais, né? Pode ser internet, pode ser smartphone, tablet, qualquer coisa. Quadrinho digital. Falando assim, é bem amplo, porque a gente pode falar de muitas coisas sobre isso. Inclusive, existem muitas formas, entre aspas, de quadrinho digital que daria para se focar para falar. Por exemplo, a venda de quadrinhos digital, né? Por exemplo, um quadrinho que tem normalmente físico, aí faz uma versão digital e se vende. Existe a produção de quadrinhos diretamente para o meio digital, que é o webcomic especificamente, às vezes para venda, às vezes como promoção. No mundo dos mangás principalmente tem muito disso de promoção. Vamos tentar passar por um pouco de cada coisa, só para dar uma esboçada, e o que for mais interessante a gente vai se focando. Maravilha. Primeiro, eu acho que o mais fácil pra gente tirar do caminho logo é sobre quadrinhos digitais que são originalmente da mídia física, né? Que são a venda do formato digital, ou a venda ou a disponibilidade do formato digital de uma história que originalmente é feito na mídia física. Sim. No caso de mangás e quadrinhos, qualquer coisa, você conhece sites ou serviços que disponibilizam quadrinhos digitais? Não. Não? Só os totalmente legítimos e legais, né? Tipo, sei lá, o Crunchyroll. Ah, sim. Estamos falando dos legalizados, Scanlation, né? Uma onda aí que surgiu há um bom tempo, sei lá, desde quando existe Scanlation aí pras mangás. Deve ser algo desde os anos 80, né? Desde que seja o Asenotaka, eu lembro que a gente até pesquisou sobre isso uma vez. E a digitalização de obras físicas pra internet já é algo real há um bom tempo, né? Mas no caminho legal tá engatinhando, né? No programa passado, não sei se foi no passado, algum programa aí, a gente até comentou, elogiou o sistema do Crunchyroll, e isso pra mim veio algo que chegou pra mostrar que é possível, sabe? Dá pra fazer legal, dá pra fazer direito, e tá vindo, né, cara? Ó, de vendas de mangás digitais, de mangás e de quadrinhos digitais, né? Primeiro, acho que falando de geral de quadrinhos, a gente tem nos Estados Unidos a forte Comixology. Eu nunca tenho certeza da pronúncia, que é um meio que ele vende quadrinhos digitais, que é bem famoso lá, é o mais forte que tem hoje em dia. No Brasil a gente tem recentemente o Mais Gibis, que está começando, que vende alguns quadrinhos, ainda tem muito pouco de material, inclusive brasileiro. De mangás que paga, tem o Crunchyroll, que é de assinatura, e tem, eu já vi o Mangás Reborn, que é daqueles caras do Mangá Helpers, que eles fizeram para fazer uns mangás legalmente, né, na época que estava caindo tudo. E aí uma coisa que a gente percebe é que existe, pelo menos pensando no Crunchyroll e nesses outros, né, que a gente citou, que existem duas vertentes para cobrança por quadrinhos, né? Tem a vertente do grátis, que a gente fala depois, mas para a vertente de cobrança de quadrinhos pela internet, a gente vê que existe o formato de se vender volumes, né? Sim. Que é ou capítulos até, né? Tem alguns que querem até vender os capítulos separados. Exatamente, que é o caso do Comixology, o Mais Gibis, o Mangá Reborn e tudo mais. Ou a venda, tipo, do serviço, né? Tipo, no estilo Netflix. Você assina lá o negócio e você tem acesso a uma biblioteca gigante de mangás, que é, sei lá, o caso do Crunchyroll, que é mais nesse estilo mesmo, né? O Crunchyroll, a Jump Alpha da Viz, ele é mais ou menos isso. Ele é meio que uma assinatura para você ter o acesso, mas é por aí. É uma assinatura da revista, por assim dizer, mas a revista tem muitos mangás. Você não paga por mangá. Nesse caso específico dos quadrinhos que são pagos, a gente só tem essas duas vertentes. O que você acha, Judeu, desse formato mercadológico de venda de quadrinhos em formato de volumes? É complicado falar. É difícil ver futuro nesse formato, né? Essa acho que é meio que talvez uma barreira que todas as mídias que estejam passando para esse meio virtual enfrentam, né? Eu lembro que tinha locadora online em uma época, esse tipo de coisa, que você alugava um filme virtualmente e depois não era mais seu, aí acabou, né? Nunca mais vai ver a porra do filme. Parece que todas as mídias que tentam passar por esse meio passam por esse problema.
que é, tipo, meio que copiar o sistema que já funciona fora da internet, né, fora do meio virtual, e passar ele pro meio virtual como se, tipo, não tivesse problema, sabe? Porque, sabe, porque o negócio é pensar, por que existe o volume, né? Por que as coisas são vendidas por volume? Por que existem capítulos? Por que mangás são publicados por capítulos? Porque é um formato que nasceu para ser publicado em revistas, para ficar na banca, para ser vendido em livrarias. E isso perde um pouco o sentido, né? Quando você passa para o meio virtual. Exatamente. A ideia de compilação de um volume, por exemplo, existe porque você precisa trazer um número de páginas X para se contar uma história. Não existe essa limitação quando a gente fala do meio virtual. Então, até o que a gente chegou a comentar num programa mais atrás, até essa divisão por volumes é uma coisa que faz sentido fisicamente, mas digitalmente é meio confuso, né? Tipo, você comprar um volume que ele é limitado por um número X de páginas que não tem motivo para ter essa limitação de X de páginas, né? Exato. Tipo, literalmente não tem motivo pra ter limitação de página. Tipo, eu lembro que uma vez eu comprei um volume de Naruto que no final o autor se desculpava que o volume foi tão grande, porque ele teve que adicionar um capítulo pra que a história fechasse do jeito que ele quisesse, né? Sim. Aí o volume ficou um pouquinho maior e um pouquinho mais caro pra eles. Só que, tipo, é nesse contexto que eu penso quão não faz sentido na internet a venda do volume. Tipo, por que tipo, na internet esse volume seria mais caro, sabe? Não tem mais página pra, tipo, imprimir, nem nada, sabe? Sim. E aí, pensando também por esse lado do imprimir e tudo mais, entra um quesito muito importante que é a questão do preço. Porque mangás e quadrinhos eu não tô muito inteirado como que costuma ser o preço dos quadrinhos digitais. Mas tirando por base nos livros especificamente, que o livro eu já vi bastante, né, digital, muitas vezes o preço é um absurdo se você for comparar com o preço de uma mídia física. Porque você tá pagando, sei lá, às vezes o livro físico custa R$20, $20, sei lá, e a versão digital é 18. 17. Sabe, cara, não teve impressão, não teve transporte, não teve que pagar funcionário pra ficar na loja, não teve tempo de exposição, não teve parte do lugar onde fica exposto, né? O parte da livraria, do livreiro, do banqueiro. Não tem nada de... Banqueiro é o cara do banco. Não tem muito livro na banca, não. Mas... É um lucro complicado, né? Talvez tirando um pouco a publicação nos sites, mas o lucro tá indo quase direto assim pra editora, de fato, né? Não tem todo esse grande complexo sistema e tal. Nos livros eu até cheguei a pensar um pouco, eu me pergunto o quão será que, tipo, eles estão com dificuldade de tentar entender e o quão será que, tipo, eles estão com medo, sabe? Tipo, de botar barato demais, entre aspas, né? Os livros na internet e começar a perder o público nas livrarias e tudo mais, né? Não desviando muito o foco da conversa, mas tipo, eu imagino que boa parte das editoras de mangá talvez receiam isso exatamente, sabe? Porque, tipo, eu imagino, a minha visão de editoras de mangá são, tipo, todos uns caras velhão que tá ali há tempo demais, sabe? Não manja nada de internet, só quer ficar no sistema antigo deles. Nem deve ser assim mais. Mas, não deve. Eu imagino que talvez eles tenham um receio de, tipo, apostar demais na internet e perder o público que ele já tem. Não vai perder, né? Mas o receio por mudança, né? E talvez também esse formato tenha em frente uma resistência, essa questão dos preços e tudo mais, acaba também refletindo-se numa resistência do próprio público consumidor, né? Porque a gente chegou a falar uma vez sobre a intangibilidade do preço de um quadrinho, né? De uma obra de arte. E na hora que a gente está tirando o preço físico, né, que a gente não tem os gastos físicos, não tem o material de luxo e tudo mais, quando a gente leva para o meio digital que não tem nenhuma regalia física, fica mais difícil ainda você compreender qual que é o valor daquela arte, porque o que você está obtendo realmente é só a experiência da arte. Você não está obtendo algo físico para você guardar. Uma coleção. Você até pode guardar o arquivo, mas, né? A sensação não é a mesma. Não é a mesma coisa. Eu concordo, dificílimo, cara, dificílimo saber avaliar o valor de um capítulo de um mangá. Fala aí, quanto você paga num capítulo bom de One Piece, vai. É que fica difícil esse negócio de bom, né, porque quando você paga, você não paga pela qualidade, você paga... Aí que tá, né, por exemplo, filme você paga por unidade quando você vai no cinema, mas mangá,
quadrinhos, livros, você paga pela quantidade de páginas também, né? Não só pela história. Então, quando muda para mídia digital, será que os preços deveriam sempre variar de acordo com o número de páginas? Só Pela de acordo com o número de páginas? Podia ter um sistema assim mesmo. Tipo, o capítulo passa por uma série de reviews e o preço tipo, varia de acordo com a qualidade das reviews. Eu acho que devia ter oferta e procura. Se tem pouca procura no cinema, eles abaixam o preço da entrada daquele filme. Mano, é uma boa, na verdade, viu? Interessante. Ia criar mais produções independentes. Mano, a gente podia mudar essa indústria. Ó, falando um pouco sobre essa intangibilidade da complicação dos preços, ó, eu dei uma aberta aqui, uma aberta não, uma abrida. Uma abrida ou aberta, não sei. Eu abri aqui o Mais Gibis, que é esse site brasileiro que tá vendendo gibis independentes e tudo mais, tá começando, estão expandindo o acervo ainda. E aí eu peguei 2 exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho um quadrinho brasileiro que chama As Coisas que a Cecília Fez, que eu comprei por R$20 direto com o autor. E aqui ele tá por R$4,90. O que você acha desse preço? Eu acho justo, não é? Um preço justo. Me parece justo. Eu vi uma relutância aí, né? É que ainda assim um sistema mais parecido com o Netflix me agradaria mais, sabe? Mesmo tipo, talvez, por exemplo, cada quadrinho aí no Mais Gibis custa por volta de R$5. Talvez tenha meses que eu nem valer 4 mangás, mas mesmo assim, 4 quadrinhos, mas mesmo assim eu pagaria até R$30 numa assinatura, sabe? Tipo, sim. Feliz pagaria. Pois é. Foi só um exemplo que eu vi. Por exemplo, Mari aqui, que é do Balão Editorial, que costuma ter uns quadrinhos meio caros. É R$13 o volume físico, R$3,90 o digital. Você vê que tá rolando uma iniciativa para fazer, pelo menos esse caso do Mais Gibis, para fazer um preço mais próximo de uma realidade lógica aceitável mentalmente. Mas é um formato ainda estranho, né, pra gente. Mas, tipo, os preços aí estão bem legais, sabe? Talvez com maior incentivo e tudo mais, algo parecido com a Steam, sabe? A relação de preço que eles têm aí é mais ou menos nível Steam, sabe? O que você paga num jogo na Steam, o que você paga num jogo na loja, né? Tá? Sim. A relação é mais ou menos com os quadrinhos que eles estão vendendo aí. Talvez tipo, só faltasse mesmo um incentivo. Se eu tivesse tipo, na vibe, sabe? Tipo, todo dia entrar no Mais Gibis, ver o que tem hoje, sabe? Precisa de uma Summer Sale. Puta, é fácil, né? Fazer uma promoção que você perde pouco dinheiro. Partindo então pro caso do Crunchyroll, que eu acho que é até bom a gente citar. Hoje em dia, ao meu ver, aos meus olhos, é um formato de negócio muito mais interessante pro consumidor. Parece muito mais interessante pro consumidor. Sim. O Crunchyroll Mangá, como que ele funciona? Você entra lá, você pode ler o último capítulo dos seus mangás que você já acompanha. Então, sei lá, Koi no Katashi, Nanatsu no Taizai, Shingeki no Kyojin, Spirit Circle, tudo isso sai, toda vez que sai capítulo no Japão, sai lá. E você pode ler o último de graça. Pra todo mundo. Porque você já ia ler por scan mesmo, então eles devem ter pensado, não vai ler scan, lê aqui no nosso site, né? Mas tipo, a gente até comentou isso aí, que eles fizeram isso pensando nos scans, mas tipo, só esses dias que eu fui tipo, me tocar do quão brilhante é isso, sabe? Você aceitar que existem os scans e fazer os capítulos mais recentes pro pessoal ler de graça. Porque no caso dos animes, no próprio Crunchyroll é o oposto, né? Tipo, os mais antigos são de graça e o mais novo que você tem que esperar pra poder ler, né? Bem curioso. E aí a parte da comercial, onde o Crunchyroll ganha o dinheiro, é que você, se você quiser ler capítulos anteriores, antes do último, você paga uma assinatura numa conta premium, você pode ler os capítulos anteriores de todas as séries à vontade. Você paga uma mensalidade e aí você tem um acesso a ler quando você quiser, quais capítulos você quiser e tudo mais. O que você acha desse formato, Judeu? É muito mais condizente com a nossa real atualidade? A atualidade real? A situação atual real? Contemporânea. Com certeza, cara. Com certeza. É a adoção de um sistema novo, né, cara? É o que eu falei, sabe? Às vezes eu, tipo, literalmente gastaria mais dinheiro fazendo sistema, mas, tipo, eu me sinto mais confortável com ele, sabe? Mesmo como consumidor, sabe? Às vezes eu gastaria mais dinheiro, mas me sentiria mais confortável. Mas ele segue a linha de serviços que funcionam bem e são bem aceitos em outras mídias, como é, por exemplo, o caso de filmes e séries com Netflix, né, que você não paga por série ou por episódio ou por filme, você paga uma assinatura e tem um acesso ao acervo deles. E o caso de streaming de música, como é o caso do recentemente vindo pro Brasil Spotify, o Deezer e muitos outros que tem por aí.
No caso de música, inclusive, dá pra você ver que esse é o futuro, porque o formato iTunes, de você pagar por música, eu não sei quanto tempo dura, não. Eu acho que dura muito pouco. Não vai durar. Não vai durar. Porque todos os outros sites, por exemplo, o Google já tá mirando o YouTube pra virar um negócio, ter uma parada que é tipo estilo Spotify. Então você vê que há um desejo de seguir por esse caminho, porque é a tendência. Eu acho que o iTunes, na verdade, só sobreviveu até agora porque, tipo, eles ofereceram, tipo, muito cedo, quase meio que nos primórdios, assim, de toda essa revolução tecnológica, fácil acesso, né? O conforto para as pessoas. Só que agora já tá surgindo um negócio que é mais confortável e mais barato, né? Então, as pessoas estão totalmente afim, né? Barato não, de graça, né? Você até paga, mas, tipo, você ouve de graça. A música em si, unicamente, ela não tem um preço. Ela tem preço o serviço como um todo. Ou no caso, não sei, você até comentou do YouTube, talvez o estilo deles venha ser até de graça, né? Com o auxílio de todo propaganda e marketing lá e tudo mais, né? Talvez. É um formato que dá pra trabalhar também, né? Tem até alguns sites que são de vídeo que eles funcionam só com propaganda, né? Tipo, você não paga nada pra ver o vídeo, filme. Acho que aquele Crackle brasileiro, ele é assim. Você não paga pra ver o filme, só que são só filme merda que eles têm lá, né? Os filmes bons você tem que pagar. Puxando até aqui, as webtoons coreanas lá, que a gente vira e mexe comentar aqui, funcionam praticamente exclusivamente nesse formato aí, né? A webtoon é de graça e, tipo, tem um monte de propagandas, às vezes até no meio do quadrinho. Então eu acho que agora é a hora da gente puxar essa parte justamente, que a gente falou dos quadrinhos que são pagos, né? A gente falou, inclusive, das duas formas de pagamento que existem hoje em dia, embora só o Crunchyroll, por enquanto, tá sozinho no lado das assinaturas. Sim. Mas existe realmente uma vertente que é da publicação de graça do quadrinho na internet. Pode ser por vários motivos. Se a gente for pensar em autores independentes, eles fazem como uma forma de promoção, né? Porque é um lugar onde você pode expor seu trabalho e talvez posteriormente lucrar de alguma outra forma, seja, por exemplo, vendendo volumes físicos depois, como é o caso do LED, que o Trevisan e o Lobo Borges fazem, ou pode ser o caso do cara, tipo, só quer trabalhar com comics na internet, que nem aqueles caras de tirinhas de sites que vivem assim. Mas normalmente depois sempre se lança um volume encadernado e ganha uma grana. Até esses caras de tirinha costumam fazer isso, né? Lançar um almanaquizão das tirinhas. Cianeto de Felicidade, o XKCD, tudo isso costuma ter. O Sábado Qualquer, eles costumam dar um jeito de ganhar o dinheiro deles depois vendendo volume físico. Ou merchandising, né? E essas coisas assim. Ou merchandising. No caso dos autores independentes, acho que costuma ser mais no caso de depois vender tinha o bichinho de pelúcia do Silent Happiness. Isso é vender depois produto relacionado. Um Sábado Qualquer também, eu lembro que tinha bichinhos de pelúcia. Camiseta. Acho que esses independentes, na real, mano, são bem mais manjadores desses esquemas aí do que essas grandes indústrias. Então, eles estão trabalhando nisso. Mas a gente não tá se focando neles por enquanto. O que a gente quer falar é dos outros que são feitos por grandes empresas, né? Nem sempre editoras, mas grandes empresas que proporcionam uma plataforma com histórias gratuitas, né? Seja online, web, seja de mobile, e que são histórias gratuitas. Normalmente ou são exclusivas ou é um serviço diferenciado. No caso dos mangás, a gente tem a Jump, tem uma que chama Jump Live, a Jump, né, a Shueisha tem uma que chama Jump Live, que tem umas histórias lá. A Kodansha, que não é bem a Kodansha, é uma empresa específica que está afiliada com a Kodansha, lança o Manga Box, que eu já fiz um post no blog. Tem acho que eu não lembro qual que é a editora, que tem a Comic Walker, que é onde está saindo aquele Gundam The Origin, que está saindo os primeiros capítulos direto pro aplicativo, que é também um outro site interessante que tem esse formato. E tem os coreanos, que a gente chega daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Do caso desses de mangás, você já chegou a ler algum desses mangás digitais disponibilizados de graça, Judô? Não. Nenhum? Não sei, nem você também não? Não, eu lia bastante. Aqui eu dei uma pausada porque tava difícil acompanhar muita série. O Manga Box, eu li bastante. Eu li por várias semanas, inclusive. É verdade, né? Teve o Manga Box. Não, eu nunca tive interesse de ir atrás do Manga Box, coisas. Não sei, a maioria das que estão disponibilizadas de graça, pelo menos na minha visão, talvez até meio ignorante. É que é tudo uma bosta. Parece de ser qualidade bem duvidosa. O que ocorre, né? É difícil você pagar um artista consolidado pra ele ficar gastando seu nome,
fazendo uma história de graça. No caso dos mangás, eles pensam assim, né? Que, tipo, eu não vou pagar Takahiko Inoue pra lançar um mangá de graça, sabe? Sim. Eles pegaram lá o Murata e aquele One pra fazer o One Punch Man, que tem no caso no site, que é um site, né? O Tonari Young Jump, que é uma antologia digital. E eles pegaram eles, mas, tipo, o Murata só tinha feito a Shield e um ou outro mangá ali, né? Então... Ele era bom, mas ele, tipo, não era um super sucesso, né? E o One era um cara novato. Foi uma sorte de ter emplacado legal, assim, né? E aí, onde eles ganham dinheiro além da visita, né? Que deve ter publicidade, e depois eles também vendem o volume físico. Mas acho que não ganha tanto dinheiro ali no volume físico. É mais uma publicidade. Você acha mesmo. que não? Não sei, quantos One Punch Man será que a revista tem, sabe? Pra se manter. O Mangá Box, ele lançou vários volume 1 de várias das suas séries, e só um dos mangás entrou no top 50 lá da Oricon. E foi um mangá que era um spin-off de um mangá que saía na Shonen Magazine. Mas One Punch Man, toda vez ele sai bem lá nos rankings, não sai? One Punch Man, sim, especificamente One Punch Man sai. É que eu também não sei o quão a editora ganha em cima do volume encadernado e tudo mais, né? Fica difícil a gente averiguar nessa parte financeira. Mas você acha que eles ganham mais, tipo, no site mesmo? Não tipo, sei, publicidade? talvez. Eu não sei qual que é o objetivo especificamente, por exemplo, do Mangá Box. Eu não sei de onde eles tiram dinheiro, porque no próprio aplicativo não tem propaganda. Eu acho que eles ganham da pirataria. Não, no aplicativo não tem propaganda nenhuma. Então eu não sei muito bem de onde que vem o dinheiro, se vai ser da... Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu não me pergunto como as pessoas fazem dinheiro. Porque se o cara tá disponibilizando aquele serviço, como que ele tá lucrando com aquilo, eu não sei. Eu vou usar... Dane-se, sabe, é tipo... Não me faça sentir culpado. Não, eu não tô me sentindo culpado, ele que se vire, ele quis me dar o serviço, ele que ganha o dinheiro dele do jeito dele. Se vira com essa ideia aí, meu amigo. Se vira com a ideia, tipo o Foursquare, na época que eu usava o Foursquare, eu ficava falando, mas caralho, onde que o cara do Foursquare ganha dinheiro? Não sei. Não me interessa. Você me deu o aplicativo, você se vire pra ganhar o seu dinheiro. Onde o cara do Instagram ganhava dinheiro? Você sabe? Onde o cara... Tipo, ele vendeu pro Google, mas, tipo, onde ele gerava dinheiro? Eu não faço a menor ideia. Nossa, eu também não sei. Porque Twitter tem publicidade, Facebook, esses caras ganham com esse negócio, esse esquema também. Agora, Instagram... Pois é. Nossa, não sei, não pergunto. Alguém ganha dinheiro. Caraca, mano. E tá, beleza. Mas sabia que assunto paralelo aqui, mas tipo, o YouTube até hoje especula-se que tipo, gera prejuízo pro Google. Será? Eu já ouvi um boato que demorou muito pra eles conseguirem fazer dinheiro, e depois de fazer dinheiro, não sei se eles conseguiam bancar, né? Talvez não banque mesmo, não sei quanto que eles ganham de publicidade. Mas especula-se que tipo, não vale a pena pra eles hoje em dia. Tipo, todo mês perde um pouquinho de dinheiro, porque o tamanho de Google, né? O que perde dinheiro ali acaba compensando, tipo, pela imagem que dá pra eles, né? Mas, tipo imagina, mano, quanto não consome, tipo, quantidade de vídeo que tem rodando ali. Sim. Eles devem ganhar, tipo, no overall, né? Porque, tipo, eles vendem propaganda, não só no YouTube, né? Então, eles vendem propaganda pra vários sites do Google, e aí faz sentido eles ganharem dinheiro ali. Eu até acho interessante pegar no ponto que você citou, Judeu, voltando no caso dos mangás, que existe essa visão realmente de que se você tem alguma coisa fornecida de graça, a chance daquilo ser bom, sabe, bom de verdade, é difícil, porque se fosse bom de verdade, alguém estaria cobrando por aquilo, né? Eu acho que é complicado, porque no caso do Mangá Box especificamente, tinha muito mangá merda. Tem muito mangá merda, inclusive. Mas tinha alguns, né? Os que eram bacanas nem eram, tipo, muito fodas. Eram bacaninhas, sabe? Bacaninhas. Então, realmente, no caso específico dessas antologias que são feitas apenas digitalmente, eu acho que é, de fato, um segundo escalão, sabe? Segunda série B dos mangás da editora. É complicado isso. Mas dá pra achar coisa boa. Dá pra achar coisa boa em qualquer coisa, né? O Sakamoto Tezuka saía numa revista de merda. Com certeza. E também você tem que pensar que eles ainda estão tentando forçar um formato antigo no meio digital, né? Porque as coisas precisam funcionar em antologia na internet, hein? Porque, tipo, eu preciso de uma revista compilando esse monte de mangás. Porque, tipo, não pode ser tudo num site só, alguma coisa assim, sabe? Então, talvez esse seja um dos motivos que não tenha vindo tanta coisa desse meio até agora, né? Pelo menos do lado do Japão. Do lado do Japão. Porque quando a gente segue pra Coreia,
A gente tem o caso das webtoons, o webcomic. Na verdade, o webtoon é até um termo meio errado que a gente vai falar daqui a pouco. Os quadrinhos digitais para online coreanos. Que vieram pra ficar aí, né? São gigantes lá, cara. É uma mídia enorme lá. Eu sempre comentava que bastante gente lia isso, mas parece que... Putz, pior que agora eu perdi esses dados. Cadê? Deixa eu ver, acho que aqui de novo. Enfim, não sei. A Coreia, tipo, é o país mais virtual do mundo, tá ligado? Tipo, 98% da população da Coreia tem acesso à internet. E dessa população, 3/4 dessa população acessam webtoons, ou webcomics, no caso, diariamente. Tipo, são no número dos milhões, sabe? Tipo, é uma mídia que ficou enorme lá. Com a ajuda de sites que, tipo, aglomeram tudo e tudo mais, né? Mas incrível, cara. Inclusive, esse formato é interessante, né? Porque os locais onde são publicadas as webcomics coreanas que a gente conhece, que a gente já falou, por exemplo, aqui de Anara Sumanara, que é uma webcomic coreana. É um formato publicado digital. Esses quadrinhos, eles são lançados em grandes portais. Por exemplo, a Dawn, que a Dawn, a Naver principalmente. Sim. A Naver, ela é tipo um Google coreana. Sim. Ela não é uma editora, ela era o... Deixa eu ver aqui, é o quinto maior site, o quinto maior portal do mundo, sabe? É tipo Google, Yahoo, aliás, o quinto maior buscador. É Google, Yahoo, Bing, aí tem aquele chinês lá, o Baidu, não lembro o nome. Sei lá. E aí tem a Naver, sabe? Tipo, ele é um site de busca que ele tem outros serviços, igual o Google, sabe? O Google tem o Gmail, tem o Google Drive, tem o não sei o quê. Eles têm um monte de coisas e tem o quadrinho digital lá no meio. Ele tem mais uma cara de Yahoozão mesmo, né? Tipo, Yahoozão. do que Google. Mas tipo, fornece um monte de serviço e entre eles estão as webtoons, né? E eles têm o formato de webtoon paga e tem o formato de webtoon free. Webtoon tem o formato de comics paga e comics free. Das free, eles separam em 3 níveis. Interessante, no caso da Naver, a Dawn, que é a segunda maior, que até tem alguns quadrinhos que saem de lá. Por exemplo, aquele Ataque, que é aquele de esgrima, ou Pique, que é aquele da equipe de resgate de montanha, que é muito bom. Esses saíram da Dawn, mas eles têm um formato similar. Na Naver eles têm, tipo, 3 níveis de quadrinhos, que é o Webtoon, e o Challenge e o Best Challenge. O Challenge é, tipo, pra novato, qualquer um pode lançar nessa merda. E aí é aquela zona. O Best Challenge são os mais visitados e mais votados do Challenge. E aí o Webtoon é os que são profissionais pagos pela Naver para eles publicarem lá. São profissionais pagos mesmo. Então eles não são quadrinhos de amadores, segundo escalão. Eles são caras pagos para fazer pro Webtoon. O Webtoon é a separação do nível acima. Que incrível. Eu não sabia que funcionava nesse esquema. É a própria Naver que tá pagando todo esse pessoal aí. Exatamente. E onde que elas fazem dinheiro? Esses eu me perguntei onde eles faziam dinheiro. A Naver ganha dinheiro porque elas têm um estudo lá que, sei lá, 60% das pessoas que visitam o site para ler o quadrinhos, depois faz alguma outra coisa pelo site, sabe? Então gera visita, gera movimentação e, tipo, gera propaganda, gera compras, esse tipo de coisa através do site deles, sabe? As pessoas, é uma forma de atrair o público pro site deles. É interessante, né? Caraca, mano, que incrível. Eu não sabia que era tão nesse esquema assim. Sim. Eu vi também que eles têm, tipo, várias formas de publicidade no final, durante o quadrinho, né? Sim, sim. Uma coisa que eu achei muito curiosa aqui é, tipo, que alguns quadrinhos meio que... Como é que é o nome de quando a propaganda, tipo, é embutida no meio da série? Manage... Como que é? Placement, como que é? Placement, isso aí. Placement, esqueci o termo. Alguma coisa é placement. Product placement, isso aí mesmo. Parece que, tipo, algumas séries fazem meio que um product placement, assim, no meio, tipo, do quadrinho, ou, tipo, no final. O personagem da Webtoon meio que faz propaganda, tipo, sei lá, de algum aplicativo de celular ou qualquer outra coisa ali, pra chamar atenção pra propaganda. Interessante. O cara desenha, tipo, em cima da propaganda do aplicativo e tal. Ok, bacana, um bom formato. Sei lá, tipo, um outro tipo de forma que os caras inventaram ali, né? E é uma maturidade do conhecimento do poder do quadrinho, né? Que é incrível, né? É um formato muito interessante. Muito, cara, muito. Enquanto eu fazia a pesquisa, eu pensei aqui o quão grande ficou isso aqui, esse sistema deles, e se é inevitável ou não pra gente aqui, né? Será que em algum momento isso aqui vai chegar aqui? Você acha? Então, o aqui eu tô pensando no Ocidente como um todo, né? Porque a gente no Ocidente ainda não tem nada disso. Talvez tenha, mas não é muito grande.
A gente, por exemplo, tem iniciativas de antologias digitais. No Brasil mesmo, a gente tem aquelas independentes que fazem mangás, por exemplo, que você lê vários quadrinhos através do site. Só que aí que tá, a parada é que as pessoas não estão sendo pagas para fazer para aquilo. Então, é uma coisa que sai sem frequência, sai nem sempre, tipo, é amador mesmo, né? Dificilmente a pessoa faz profissionalmente, né? São poucos os caras, por exemplo, no Brasil, que eu acho que ganham a vida profissionalmente fazendo quadrinho digital. São poucos. São poucos. O que talvez faça falta é o investimento de grandes portais para trazer esse tipo de conteúdo, porque talvez seja um atrativo interessante. Você já imaginou ter um Google Comics? Sabe, Nossa, que você entra e é um né? formato que, tipo, são profissionais pagos para fazer história. E são profissionais que chegaram lá por mérito, porque, tipo, os caras que viram profissionais pagos na Naver, eles subiram, né? Começaram independentes, ganharam muitos fãs, foram pro Best, ganharam muitos fãs, foram pro pago. Então, tipo, é uma escalada de... A pessoa mereceu, tá ali. Pô, vai ver, eles também têm esquema de mandar pra eles, eu também não sei. Mas, realmente, falta investimento de portais aqui, mas eu acho que é questão de tempo, viu? Pra algo desse tamanho acontecer aqui também. Talvez, tipo, não desse tamanho, porque eu não sei até que ponto os quadrinhos tenham potencial, pelo menos aqui, de se tornar essa mídia tão abrangente e tudo mais. Mas, sei lá, a gente comentou aqui sobre as web tiras que a gente tem. Porque, mano, tem muita web tira no Brasil. Tem. Né? E muitas fazem sucesso, né? E muitas fazem sucesso. Imagina se tivesse um portal que, tipo, aglomerasse tudo desde o começo, sabe? Imagina o tamanho que não seria esse portal. Porque eu lembro que na época, hoje em dia eu acompanho um pouco mesmo, mas na época que eu acompanhava várias, mano, eu acompanhava, tipo, várias mesmo, sabe? 20 web tiras. E você abria diariamente todas pra ver lá a sua tirinha. Eu só assim com o Cena de Felicidade, XKCD, ainda eu frequento sempre, sabe? E se tivesse num lugar unificado, pra mim é ótimo. Eu ia abrir o site, clicar no nome deles e ia ler. E isso é que a gente tá falando de tira, a gente não tá falando de história grande. Se fosse uma história grande, né, ia ter uma coisa muito mais interessante. Talvez demore mais, talvez não chegue, mas pra mim, pelo menos, é questão de tempo. Eu acho que uma hora ou outra alguém vai fazer isso. Quem sabe o próprio Google, né? Mano, eles que sempre estão cabeça à frente, né, nesses negócios de inovação e tudo mais. Quem sabe o Yahoo, né, porque o Google não fez ainda e eles resolvem tomar iniciativa em alguma coisa. Não, mentira, o Yahoo não vai fazer. Não, acho que vai saber, né? Vai saber. Não, eu não quero ter que agora entrar no Yahoo todo dia só pra ver as tirinhas. Melhor para o Google mesmo. Já tô com o Chrome aqui, tá legal. Mas então, eu acho que é um último ponto pra gente pegar que é interessante, né? Que a gente citou bastante sobre vários desses formatos e tudo mais. A gente chegou na Webtoon, os webcomics coreanas, e eu acho que tem um ponto mais interessante, que é um papo que a gente pode ter, seguindo o papo do programa anterior, sobre linguagem digital. Porque todos os outros exemplos que a gente citou, sem ser os webcomics coreanas, são formatos de quadrinhos que são feitos com a cara de quadrinho para papel. Sim. Quadrinho para papel que tem limitação física, que tem borda de um lado, borda do outro, tem aquele formato que é uma folha A4, né? Tipo, é uma folha em pé. É um formato delimitado que surgiu na versão física e que está sendo transportado para a versão digital. E que, diga-se de passagem, sofre bastante para passar para formato digital, né? Porque lendo as páginas daquilo e nenhuma tela, né? Não dá. É impossível. Ou você tem um tablet, que aí tem um formato bem de uma página mesmo, mas você tá lendo num computador, não funciona legal. Você tem que ter um computador grande. Às vezes você tem que ficar usando scroll, não é bacana. Se você não tem computador grande você vai ter que usar o scroll. E se você não for usar o scroll, às vezes o texto não tá muito grande, o texto tá feito para você ler em página você pode aproximar, e digitalmente você não pode aproximar tanto. Para celular também, se você quer ler no smartphone, tem que ser a letra normalmente tá muito pequena, fica muito difícil, o formato não cabe na tela. Ficar dançando com o dedo ali na tela do smartphone até encontrar o canto da página, e vai pro outro canto, e outro... Não. É complicado. Não, é complicado. E o caso dos quadrinhos coreanos, o que eles chegaram é que eles fizeram eles mudaram um pouco a linguagem do quadrinho e a transportaram para o meio digital. Eles estão fazendo experimentações com a mídia digital. Olha só que foda. É muito foda, né? É muito foda. Eles estão pegando o que a gente está acostumado como linguagem de quadrinhos, que está planejado para o formato de página, e mudando para um formato de scroll, sabe? É um formato que não tem limites. Não tem limite de página, não tem um limite lógico de página. Mano, aquilo funciona literalmente perfeitamente pro celular, pro smartphone, pro tablet, pra essas coisas.
coisa, sabe? Uhum. Eu ia dizer aqui que parece que foi feito pra isso. Porque, tipo, foi feito pra isso mesmo, sabe? Tipo... Foi. É muito inteligente, porque se você pensa, se fosse o scroll pros lados, não faz sentido no computador. No celular até faria sentido. Mas você não consegue ler muito bem, tipo, a forma que a gente lê quadrinhos, a gente lê da esquerda pra direita e de cima pra baixo. Só que a gente lê primeiro da esquerda pra direita e depois de cima pra baixo. Então não dava pra ser um scroll pro lado, tinha que ser um scroll pra baixo. E aí você lê da direita pra esquerda e aí quando você termina, você scrolla pra baixo. É feito pensado pra isso, que foda. É muito foda. Eu acho... na verdade, pra mim, mais do que, tipo, todo esse sistema Naver, todo esse sistema de publicidade, pra mim, acho que aí que tá o sucesso do Webtoon, sabe? Como ele soube adaptar tão bem a mídia pra internet. Exatamente, como ele fez pensando pra internet, né? Ele fez pensando pra atingir esse formato específico. A gente até já ouviu falar, e várias pessoas recomendaram pra gente algumas vezes em programas anteriores, sobre algumas outras experimentações específicas pra internet. Como, por exemplo, o uso do parallax, que é aquela coisa de ter o scroll em velocidades diferentes, sabe? Tipo, o fundo rola mais rápido do que a frente, de brincar com isso, ou tem música, ou tem animação, tem um GIF animado no meio da página e tal. Sim. Mas eu acho que o que mais pegou e o que talvez seja mais simples de fazer é esse formato digital que os coreanos implantaram, né? Uhum. Que muitas vezes, aliás, se utiliza dessas outras características, tipo GIF animado, música e som. Cara, o do GIF animado é de uma genialidade inacreditável. Aquele quadrinho, eu vou ter que procurar e pôr no link no post. Aquele quadrinho de terror. É incrível, né? É incrível a forma como ele funciona. Porque ele usa do meio digital e funciona, sabe? E eu li ele antes de conhecer o webcomics. Eu também. Eu lembro que tinha uma época que virou, tipo, meio que viralizou essa webtoon na internet. Pensando aqui, você acha que o Steve McCloud consideraria essa webtoon como quadrinho? Essa que se move? Aham. Cara, aí que tá, né? É aquela coisa que a gente discutiu no Segunda Potência, que a gente falou sobre o que é games e tudo mais. No caso desses webcomics digitais que utilizam-se, por exemplo, de uma animação, é uma animação esporádica, tipo, o quadrinho não é uma animação, sabe? De vez em quando tem alguma coisa que se move. Ele desafia bastante o nosso conceito de quadrinhos, né? Aquela definição de imagem justaposta, sabe? Ele deixa de ser uma imagem justaposta, ele passa a ser uma imagem sobreposta ocasional, que é a animação. Então fica mais complicado, brinca com o conceito, mas eu consigo ver como quadrinhos. Eu acho que com certeza quadrinhos, e quem não aceitar que é quadrinhos vai, tipo, no futuro vai morrer sem quadrinhos, sabe? Tipo, a verdade é essa pra mim, sabe? Uma outra pergunta que você pode fazer sobre isso rapidinho aqui, já que a gente tá no tema, é, tipo, muita gente ainda vai reclamar quando a mídia viralizar mais ainda que esse tipo de formato restringe muito os autores, sabe? Eu consigo ver, tipo, muita gente falando isso, sabe? É, como se o papel não restringisse, né? Cara, qualquer formato vai restringir. Pô, acho que cabe aos autores saber, tipo, empurrar as barreiras disso, né, cara? Justamente. Exatamente. Por exemplo, no caso dessa mídia de quadrinho feito direto pra web, o conceito de página dupla se perde. Sim. Porque não existe mais isso de página dupla, não existe página lado a lado. E é uma coisa que realmente não vai ter muito bem como transportar. Mas você tem uma tela inteira pra você utilizar pra fazer o desenho. Você não tem uma página física fixa. Você tem uma tela que você pode dar um zoom, você pode aproximar, você pode afastar, você pode fazer o que você quiser. Vai mudar a linguagem? Vai, mas não quer dizer que vai ficar pior. Vai ficar diferente, apenas isso. Lindo, cara. Lindo. Espero que essa revolução chegue aqui no Ocidente alguma hora. Se não chegar também, tudo bem. Que os scans se foquem um pouco mais nessas webcomics aí coreanas. Pelo menos. Ó, eu tenho 3 passagens rápidas pra gente chegar até o final desse tema. O primeiro deles é uma coisa que sobre esse caso específico das webcomics coreanas. O que acontece? Ele tem esse formato vertical. E que é vertical e ponto, acabou. Ele é feito pensando nisso. Só que depois existe a venda de volumes físicos. Será que isso não seria um impedimento? Você fazer o formato pensando no webcomics para depois você conseguir vender físico? Será que a gente teria que, pro caso específico, abandonar de vez esse formato físico? Ou será que a gente tinha que adaptar a história para ela funcionar nos dois meios? O que você acha, Judeu? Eu acho que por muito tempo ainda
vai se publicar no formato físico, sabe? Não é na nossa geração que a gente vai ver morrer isso, mas em algum texto que eu, tipo, li por aí, eu vi alguém falando que, tipo, esse sistema tá pra morrer alguma hora, sabe? Porque, tipo, no melhor dos casos é inconveniente e no pior é, tipo, ecologicamente irresponsável, sabe? É. Não, é sério, mano, porque com essa onda ecológica, se for pensar, mano, a digitalização dos quadrinhos só tem a ganhar, né? É. Principalmente se for pensar nessas revistas gigantes, aqueles almanac, tamanho de um dicionário lá do Japão, que os caras leem uma vez e jogam fora no mesmo dia, né? É pra se pensar até quando vai se durar isso mesmo, né? No caso específico das webcomics, existem várias que saem em formato impresso depois, né? O próprio Anara Sumanara que a gente comentou, ele depois saiu em formato impresso. Eu não sei como que ele é fisicamente, de pegar na mão e ver e tal. Mas é mais comprido, né? É mais comprido e tal, mas ele tem essa transição para o formato físico. Isso de abandonar, né, de substituir um dia as webcomics substituírem, eu acredito que realmente vai acontecer. Sabe quando a gente fala dos quadrinhos começarem a ir pra internet e não vão porque os caras de editora não manjam nada de internet e tudo mais? A gente tá segurando o caso dos quadrinhos e de livros morrerem. É a nossa geração que tá segurando, porque a gente ainda se importa com a mídia física. Eu me importo, eu não vou me fingir, eu adoro o quadrinho na mão. Só que vai ter uma geração que não vai ter isso, não vai querer ter isso. Porque pensando logicamente é muito mais prático você ter um tablet, por exemplo. A gente aqui pelo menos nasceu, a internet não existia ainda, né? Sim. Então, não é na nossa geração com certeza que vai morrer isso, porque pelo menos aqui a gente, mesmo o pessoal que lê muito quadrinho na internet, mesmo a gente que lê webcomic, ainda fala que, tipo, não, sem dúvida, quadrinho na mão é o melhor sistema, sabe? Sim. Mesmo assim, quadrinho na mão, não tem quem não diga isso. Até então, tem, com certeza. Até tem um outro, mas é uma minoria bem grande, né? É uma minoria bem grande. É uma minoria bem grande. Mas o que eu acho, esse formato específico de webcomic, eu não acho que ele vai ser o predominante. Porque, pro caso de tablet, por exemplo, faz sentido você fazer em formato de página. Não faz sentido mais página dupla, de fato. Mas existe uma lógica em você fazer, por exemplo, em página, que é o quanto de quadrinhos ocupa a tela do tablet. Aí você põe pro lado e vem uma nova leva de quadrinhos que ocupa a tela do tablet. Então é possível que esse formato de páginas, entre aspas, vá prosseguir. Sobreviva a isso. Vai sobreviver, e aí a gente vai ter essas duas vertentes, a página e o scroll. Mas como mídia física, eu acho que não dura muito não, viu? Não dura muito não, né? Vai durar, mas eu acho que não vai sobreviver por muito mais tempo. Duas gerações. 2 gerações some. Às vezes até menos. Eu não sei, cara. É difícil pensar. Caros bisnetos que estiverem ouvindo esse podcast. Nossa, cara. Descendentes meus. Já parou pra pensar nisso? Nossa, agora que você me fez parar pra pensar nisso, cara. Agora que a gente tá comentando sobre o futuro. De você pro seu futuro, pros seus netos, bisnetos, tataranetos. Não sei o que pensar agora. E ó, a gente falou de quadrinho digital. Eu acho que é uma forma bacana de terminar, que a gente tá fazendo bastante isso com vários podcasts. Citando exemplos, né? Vamos citar alguns quadrinhos que a gente acha bacana, que são digitais. Primeiro, antes dos comics coreanos, você tem algum digital que você recomenda? One Punch Man, talvez? Tá, pode ser. One Punch Man é um bacana. One Punch Man é bacana, ele usa... a gente já comentou várias vezes que ele sabe, né, usar, tipo, da mídia que ele tá, né, fazendo uma sequência de página dupla e tudo mais. Tem uma coisa bacana desse negócio de... A gente falou de mídia digital, tipo, não ter gasto de papel. Aquelas páginas que ele desenhava, que era tipo a super descompressão, que era tipo um GIF animado, sabe? Na mídia impressa não sai. No quadrinho impresso não sai todas aquelas páginas, sabia? Eles pegam sério? só algumas. É interessante. Mas ó, One Punch Man, na parte de mangás, do Manga Box não tem muita coisa que eu super recomendo, não. Eu gosto de Green World, acho que Green World é o meu preferido. Eu tenho que ler os outros que estão saindo agora. Mas tem uma outra coisa que presta ali no meio. Talvez quem tiver interesse, baixe o Manga Box e lê alguma coisa de lá. Como é que era o nome daquele mangá de peixes? O Crimsons. Mano. Crimsons é uma webcomic, né? Crimsons é uma webcomic, a gente também recomendou aqui. É totalmente excelente, né, cara? É, webcomic digital. E é nesse formato de quadrinho mesmo. Mas vamos para o que brilha, né? Vamos falar dos quadrinhos coreanos. O que você já leu que você acha
totalmente excelente de quadrinhos coreanos. Ó, a Nara Sumanara. Sem dúvida. Como é que era o nome daquele outro? Kingswood. Kingswood eu acho bom, assim. Eu não acho tão bom. Eu achei muito bom, mas Você gostou bastante? gostei bastante. Tower of God, você já chegou a ler? Não, todo mundo fala que é muito bom. Mano, é a ressuscitação dos shonens de batalha na mídia digital, sabe? Tipo, Tower of God é o Dragon Ball das Webtoons, sabe? Olha. É isso. É cotadíssimos nos sites de leitura, né? Uhum. Eu acho que ele é o melhor votado do Batoto, por exemplo. Um pouco overrated, vou dizer. Mas é bem legal. É bem legal. Mano, quem gosta, sei lá, de One Piece, todas essas porcaiadas aí, mano, vai amar. Tower of God tem uma construção de mundo bem rica, personagens bem cativantes. Muito legal, viu? Eu gosto bastante de Tower of God. As pessoas que elogiam bastante Tower of God, os lugares, normalmente também elogiam bastante Noblesse, você já leu? É uma merda. É uma merda? Todo mundo fala bem. Nossa, eu não consegui gostar desse negócio. O que é ele? Eu não sei. É tipo uma comédia com uns vampiros. Eu li uns 10 capítulos. Tipo, não pegou. Não pegou. É tipo um vampiro que volta à vida, mas ele é meio antigo, assim, todo antiquado, ele não consegue, tipo, viver bem naquele meio. Aí eu fiquei esperando desenvolver algum plot, porque falam tão bem, mas, tipo, só fica nessas piadinhas repetidas, mano. Ixi, então tô arriscando na minha lista aqui, né, cara? Não sei. Vai aparecer alguém aí que fala que não vai ser muito bom, mas eu não consegui gostar muito, não. Tinha um que eu li, assim, só de brincadeirinha, mas acabei até que gostando bastante. Eu não lembro o nome em inglês, mas era tipo algo tipo Meu Vizinho é um Dragão. Esse de comédia foi o primeiro que eu gostei de webtoon de comédia, assim, mas literalmente o vizinho do cara é um dragão, vira humano, depois vira dragão e ele fica jogando games na internet. É muito comédia, assim, mas é bem legal, Bacana. A gente já recomendou aqui uma vez Dice, o cubo que muda a porra toda. O cubo que muda a porra toda, exatamente. Regarding That. Ah, é verdade, mano. Regarding That, mano. Excelente, né, cara? Puta, como foi esquecer dessa... Não sei se é webcomic ou webtoon já, webtoon. O nome oficial, porque olha que interessante, a Navera tem um site americano, que dá pra você ler os quadrinhos dela em inglês. Não tem muita coisa ainda, mas estão crescendo. E o nome oficial em inglês é About That. About That. Regarding That é mais legal. É bem legal. É muito bom. Eu gosto principalmente quando às vezes eles colocam uma trilha sonora em alguns capítulos, e eu gosto quando tipo, a trilha sonora se encaixa com o seu ritmo de leitura, né? Porque a gente sempre fala que quadrinho é um negócio meio, tipo, você tem o seu próprio ritmo de ler, né? Mas parece que quando é vertical, o negócio é mais, tipo, fluido, né? E, tipo, acho que os caras conseguiram fazer com que o som meio que encaixasse bem legal ali. E eu vou citar um que eu gosto bastante também, que demorou pra eu gostar, mas depois de um certo ponto eu achei bacana, chama Pique. É de pico, que é de uns caras que são recrutas do exército coreano, que eles têm que prestar o serviço deles, o serviço militar obrigatório, numa montanha. É um conjunto de 5 caras lá que eles têm que ficar tomando conta da montanha. São tipo guardas da montanha, sabe? De resgatar a galera que se acidente, se perde e tudo mais. O começo ele é meio devagar, mas tipo da Season 2 pra frente, que é separado em seasons, né, no webcomic de vez em quando. Da Season 2 pra frente isso. É muito bacana. É quase querem ser o Kokou no Hito coreano. É uma pegada diferente, mas quase é o Kokou no Hito. Foi o que eu pensei aqui mesmo. Porque tem uma coisa de introspecção, da relação com a montanha e tudo mais. E o webtoon muito ruim, já leu alguma? Muito ruim? Cara, aquele ataque de esgrima, ele não é muito ruim. Mas ele parecia ser muito melhor do que ele foi. Que é chama Ataque, que é um de esgrima. Ele tinha uma ideia muito melhor do que ele de fato acabou sendo. Acabou sendo meio repetitivo. Acabou sendo meio chatinho. Não leiam The Friendly Winter. O Inverno Amigável. Não me falaram que era uma merda também disso aí. Muito ruim, muito dramalhão. O final é terrível. Nossa, perdi minha vida. Alguém vai ler, tenho certeza. Pior que é bem contado, viu, no Mangá Updates, mas é ruim. O pessoal do Mangá Updates também é muito paga-pau de webtoon. A galera adora. Não sabe discernir o que é ruim do que é bom, mas a webtoon amei. Que merda. Então, beleza, então. Bacana. Tá aí o programa.
coming on, the feelings in my bones. Too long. Can you feel it? 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 At last. Leitura de e-mails. Leitura de e-mails, estranho. Vamos lá, cara. Os e-mails que a gente vai ler a seguir chegam em qual e-mail? E-mail contato@alquadra.do, que é o mesmo endereço do site. Para lá você manda sua recomendação do ouvinte em áudio pra gente utilizar no próximo programa. No programa que vem vai ter recomendação do ouvinte, se a gente não tiver convidado, mas eu acho que não vai ter. Manda suas reclamações, seus anseios, suas tristezas da vida, seu relacionamento. Estamos aqui de apoio. Qualquer problema, tá com problema com a família, com a namorada, o cachorro não tá sorrindo, fala com a gente. Fala com a gente. Pode mandar também o seu texto de recrutamento que a gente está fazendo. A gente já recebeu alguns, ainda estamos para começar a analisar, estamos esperando acumular um número bom aqui pra gente analisar. Mandem, se você quiser escrever para o blog, mande um texto seu, de autoria própria, falando sobre algum mangá, seguindo alguma das colunas que a gente tem. Então pode ser um review ou pode ser qualquer um dos outros colunas que a gente tem, você pesquisa lá no blog que tem lá, manda pra gente que a gente vai analisar e vai dar o feedback pra galera assim que a gente analisar. Maravilha, cara. Beleza. Vamos ao Slowpoke Report então, começando com o estranho? Exatamente, olha aí, eu li Rita, sua recomendação de poucas semanas atrás. E? É bacaninha. No mínimo é bacaninha, né? É bacaninha, não é nada demais, assim, no sentido de agregar alguma coisa pra vida, na verdade ele é bem... É tipo, é um pra você have a good time, sabe? Você para, você dá uma olhadinha, a menininha brincando com o gatinho e tudo mais, é isso. Termina sorrindo, né? É só um good time, é basicamente isso. Mas é bacaninha, essa é a melhor definição. Good time. O Augusto Ferrari, 21 anos, ele é filho de geógrafo e uma geóloga. Geógrafo é o cara que registra, geógrafo é o professor de geografia ou é o cara que registra a Terra, é isso? Ou vai ver, não tem uma palavra pra geógrafa, aí tem que ser geóloga, não sei. Não, a geóloga é quem estuda terra e os terrenos e tudo mais. Não sei. Enfim, ele é filho de um geógrafo e uma geóloga e diz que com certeza existem lugares pra escalar no Brasil e na América Latina em resposta ao a leitura de e-mails do último programa que o Judeu duvidou que existisse. Mano, a internet é um lugar incrível, né, cara? Eu falo uma merda e aí vem um cara que manja do negócio e me corrigir, né? Muito bem. Tá certo. E ele também nos recomenda o mangá Bambino, que é um mangá sobre cozinheiro que vai trabalhar de lavador de pratos num restaurante italiano. Tá no meu wishlist faz muito tempo. Eu tô pra ler. Eu já vi de passagem assim também. Beleza, eu até queria perguntar se o mangá Bambino Secondo tem alguma coisa a ver, porque o Bambino Secondo é sobre máfia. Eita, caraca. Eu não sei se é tipo evolução da história ou se é só coincidência. Inesperados aí o mangá. Se é só coincidência. Se você souber, Augusto, avise a gente. Também Slowpoke Report aqui do Vitor Honorato, 17 anos, de São Vicente. Ele nos conta a história dele com o Mangá ao Quadrado, que conheceu a gente do programa 84 do Torneio das Trevas. Ele gostou do programa, decidiu escutar todo o resto. E nos ouvindo ele já leu muita coisa nova, né? Escutando a gente ele já conheceu muita coisa nova e começou a analisar melhor as obras que lia. Ele já leu aqui, ó, Music of Mary, Assassination Classroom, Solanin, Helter Skelter, Onanimaster Kurosawa, Necromancer, nossa, cara, incrível, Necromancer, Oyasumi Pum Pum, Fullmetal Itujunji no Neko, né, Akira e recentemente começou a ler Slam Dunk. Só qualidade aí, né? Qualidade, na nossa lista de recomendação, tem alguma coisinha que escorrega aqui e ali, mas tem muita coisa boa, né, pelo amor de Deus. Nossa, cara, é uma lista pra história, né, cara? A gente podia fazer aqueles gráficos que tem no, sabe, tipo, leituras obrigatórias que sempre sai do 4chan, por exemplo. Ah, sim, com o nosso, né? Com tipo uma descrição bem rápida sobre o que é. A gente podia... Alguém podia fazer isso pra gente, né? Porque eu não...
O que podia? Fazer um Essentials mangá ao quadrado, né? Escolher os melhores e tal, ia ser bacana. Partindo para as rapidinhas sobre o assunto do programa e também assuntos gerais, como por exemplo o Rubens RS, imagino que ele mora no Rio Grande do Sul e não que ele esteja rindo. Ele responde a minha defesa de Solanin, da leitura de e-mails do último programa, que ele não gosta tanto da obra, ele decidiu reler para defender o ponto dele de que não é uma obra tão boa quanto nós aqui costumamos falar, né? Principalmente eu. Ele viu que na releitura a obra não é tão ruim quanto ele lembrava na mente dele, mas, resumidamente, na opinião dele, é uma obra pífia, sentimentalmente falando, pois não o faz preocupar-se com nenhum dos personagens, que os personagens também são rasos, com exceção do Taneda e da Meiko, e que para eles é a pior obra do Inuyasha que ele leu. Assim, não vou tentar dar uma desculpa externa falando que você leu querendo não gostar ou que você conhecia as outras obras do Asano, tudo mais, porque vai ser desonestidade defender desse jeito. Mas eu acho que Solanin não é bem assim, né? Por exemplo, personagem raso. Personagem raso é o Luffy, que você sabe exatamente o que ele vai fazer, porque ele só tem uma personalidade, sabe? Ele é unilateral. Os personagens de Solanin... Nossa, eu não acho que tem nenhum raso ali. Nem aqueles mais bem secundários, tipo aquela menina loira que chama aquele gordinho uma vez. Até ela, tipo, tinha alguns conflitos internos, sabe? Exatamente. O que eu posso aceitar é você falar que não teve muito... Eu não vou nem falar desenvolvimento, mas não teve muita exposição dos personagens secundários. E realmente não tem como ter em 2 volumes. Mas em termos de raso, eu acho que não. Eles são personagens muito complexos, que é exatamente o contrário de rasos. E que existem muitos conflitos ali que apenas não são apresentados porque não é o foco da história, né? O foco da história é outro. Bom, mas parabéns pra vocês. Realmente, desde então, muita gente tem aparecido no Twitter pra falar que você estragou Solanin pra eles. Azar delas. Azar você destruiu o mangá pra centenas de pessoas, cara. Eu quero ver quando a galera começar a ler Dorohedoro. Aí eu quero ver. Nossa, é verdade, nem tem muita gente. Ok, próximo aqui é Alisson Gonçalves Azevedo. Pergunta: vocês já fizeram algum podcast sobre webtoons? Na minha opinião, é um gênero que está crescendo absurdamente em popularidade. A gente bem que podia fazer, né? Eu acho que é um bom tema, né? Aí, ficou aqui guardado na nossa lista de temas, Alisson. Beleza? Bacana. O Renan SHQ comenta sobre a experimentação, né? Já no tema do último programa, de linguagem e experimentação. Ele comenta sobre as cenas quadro a quadro de One Punch Man, que é uma webcomic, né? A gente podia falar mesmo de webcomic, Judeu. Pois é, caraca, mano. Tem tudo a ver com o tema anterior, a gente, bobeamos. Né? Podia ter emendado, né? Pois é, cara, mas o One Punch Man foi o que eu fiquei pensando também aqui, que segundo a definição do Steve McCloud lá, algumas partes ele dá meio que pra trás, né? Alguns capítulos que são só páginas duplas, né? Não sei, dá pra trás como, sim. Aqueles capítulos que são só aquelas descompressões gigantes, né, que ele faz, certo. Que são só páginas duplas, uma seguida da outra, né? Me pergunto também o quão isso é quadrinho ou não, segundo a definição. Pela definição ainda é, né? Quadrinhos sequenciais, justaposto, blá 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 blá. Ainda justaposto naquelas, né? Uma página atrás da outra. Mas aí que tá, brinca com a linguagem, né, do quadrinho digital, que a gente vai falar disso um dia. O Rael, ele comenta sobre experimentações em alguns capítulos de Soul Eater, e realmente tem, viu? Eu falo muito mal do final de Soul Eater, porque é uma merda mesmo, mas antes de chegar no final, o autor brincava com muita coisa, assim, sabe? Sim. Anatomia de personagem significando coisa, explosão de parede de quadro, tinta borrando a página, tinha muita coisa legal mesmo. O Lemos, ele comenta sobre o Gonagai, que a gente falou sobre importâncias nas experimentações, que citamos o Tezuka, o Shinomori, a galera dos Gekigas, e ele acrescenta o Gonagai nessa lista, que desde cedo já empurrava as barreiras da violência e o acrescento da putaria nos mangás. Né? Foi o principal causador, né, dessa enorme leva de putaria nos mangás, com certeza. Exatamente, não sei até quanto eles faziam experimentações de mudança da linguagem. Eu imagino que sim, porque Devilman tem aquela cena clássica que todo mundo posta a página do cara falando com o leitor. Não sei se é experimentação, né? Não sei que tá falando. Não li ainda.
entra pra jogar. E o Mas, bom, pelo menos tematicamente, né? O cara é bastante importante, né? É bom ter alguém sempre empurrando as mídias tematicamente, senão, né? Sim. Mostrando só o que dá pra fazer além do comum, né? Bem legal. E o próprio Lemos também tem vários exemplos de quadrinizações experimentais em comics que ele deixou lá no post. Tem muita coisa interessante ali, umas páginas com um formato diferente, uma brincadeira com silhueta ou com cores, tem coisas interessantes ali. Bem legal mesmo, pegar umas recomendações ali até. Thiago Machado, o Rato, ele fala sobre como as sarjetas no mangás também podem representar intervalo de tempo maiores ou menores, dependendo da grossura, né, da sarjeta. A sarjeta é aquele espaço entre um quadro e outro. É uma das coisas que o Steve McCloud comenta, né, que tem que esse espaço é onde está acontecendo tudo que você não vê. E aí, quando tem um espaço maior, normalmente representa que houve uma passagem de tempo maior ali. Bacana. Às vezes eles colocam até, tipo, meio que várias sarjetas, né? Uma barra separando a sarjeta no meio pra mostrar que são várias, pra dar uma noção de passagem de tempo maior e tudo mais. Eles fazem isso também com, tipo, o próprio quadrinho, né? Ele vai diminuindo de tamanho quando, tipo, tá indo embora no tempo, ou tá chegando no tempo. A Jessie, ela passa alguns exemplos lá no post, também você pode ver, do mangá Are You There, Alice? Ou eu Are acho que eu You inventei Alice? eu não sei, acho que eu inventei esse segundo nome aí. Acho que não tem There, não. Eu acho que não tem There. Acho que quando você for escrever, acho que é Are You Alice. É. Are You There, Mas Alice o meu nome é bem melhor, né? É do Are You There, Chelsea, né? Daquela série merda que vai cancelar. É do Are You Alice, que é um mangá shoujo com várias experimentações. Eu já tinha visto. Ela foi um dos mangás que ela tinha recomendado pra gente possivelmente fazer mangá enquadrado. Mas como ele tava ongoing e era muito longo, a gente deixou de lado. Mas tem umas páginas interessantes, né? Você viu isso que ela citou? Uma construção uma composição interessante ali. Fiquei com mais vontade de ler agora mesmo, viu? Terminado aqui os comentários do blog, tem o Equinócio. Ele fala aqui rapidamente sobre as metáforas visuais de Shogeki no Soma e Toriko. Ele fala aqui o seguinte, ó. Sobre Shogeki no Soma e Toriko. Não forçam forma e conteúdo a um novo patamar, mas sem dúvida agem como soluções criativas, utilizando os elementos atraentes ao público-alvo a fim de atribuir uma identidade à trama e fazer ela caminhar de maneira mais expressiva e menos clichê, né? Sim. Nos casos que você deu aí de Shogeki no Soma e Toriko, não são, tipo, grandes experimentações e tal, mas, tipo, servem pra dar nova vida, né, pro negócio. Sim, interessante. O Veganas também acrescentou alguma coisa sobre os Gekigas, tem um papel importante e tudo mais. Tem o comentário lá dele, tá bem legal. Tá bem bacana, tem até um link de um post que ele fez sobre um mangá específico do Shotaro Shinomori, que é um mangá experimentação, lá se você for ler a imagem e ler o post dele, tá bem bacana, tá interessante. E pra finalizar, o e-mail do Leonardo Fuita, de 22 anos, de São Paulo, SP, ele diz o seguinte, que não sei se entra nesse quesito, mas acho que a ideia de ter várias histórias diferentes que só podem ser feitas em mangás, pode ser uma experimentação? Ele pergunta, né? Ter várias histórias diferentes que podem ser feitas em mangás é uma experimentação? Lógico que hoje existem muitas histórias comuns dentro do mangá, mas vira e mexe você vê uma história que não poderia ser feita em qualquer outra mídia e é inédita também nos mangás. É mais ou menos o que a gente falou. Sim. Hoje acho que a mídia, não tanto quadrinhos em geral, mas mangás mesmo, só é o que é hoje por causa desses vários tipos de experimentação e outras coisas que só podem ser feitas no mangá. Sim, conforme os mangás foram se distanciando da mídia filmes, né? Sim. Que o mangá começou primeiro como uma coisa meio besta, e aí o mangá, o quadrinho, como todo, né? Começou como uma coisa bem simples, né? De imagem e texto. Aí começou a absorver ideias cinematográficas, com Tezuka, por exemplo. E aí, aos poucos, começou a se afastar-se do cinema. E é justamente a base das experimentações, né? E ainda sobre ideias novas e tudo mais, é nesse sentido que eu falei que acho que, tipo, se tem história nova, se tem gente sendo criativa, então acho que sempre tem lugar para experimentação. Nem que seja, tipo, talvez não na mídia, mas em ideias que a mídia pode absorver, né? Sim, sem dúvida. Maravilha, cara. Podcast 91 é o ano que você nasceu ou é 92 que você nasceu? Não, nasci em 92. Então o próximo programa é o programa Judeu Ateu. Já temos uma desculpa. Já temos, né? Porque já tá chegando, já vamos nos livrar dessa maldição de nomear os episódios. Aqui, ó, 91 é um tipo de jogo de cartas que você tem que colocar todas as cartas uma em cima da outra. Eu nunca joguei esse 91. Você já jogou? Nunca ouvi alguma falar. vez 91? Nunca ouvi falar. Será que é tipo aquele tapão? Você lembra de tapão? Você já jogou tapão? Já, aquele que fica tapão. Todo mundo vai virando as cartas e aí quando sai o que você falou, né? Você vai virando tipo, 2, 3, falando. Uhum. E aí quando coincidir da carta que virou,
se é que você falou, você mete o tapão lá em cima do monte, e o último... E aí todo mundo vai em cima dessa mão, só de sacanagem, né? Aí tipo, o último fica com o monte e ganha quem não tiver nenhuma carta no monte. E com a mão inteira no final do Não, jogo. a mão faz parte a destruição da mão faz parte da brincadeira. Que merda, né? Quando a gente criança tem umas brincadeiras físicas que é uma merda, né? Ah, é divertido, eu acho. Aqui tinha uma brincadeira que eu não sei se reproduz pro resto do mundo. Acho que chamava Anamula, alguma coisa mula. Que tipo, tinha um cara que era mula e todos os outros ficavam em fila. Aí um cara ia lá, pulava a mula e propunha uma brincadeira. Pô, era um conjunto determinado de brincadeiras que faziam parte desse Anamula. E aí quem ficasse por último nessa brincadeira virava a mula. Só que eram umas brincadeiras filha da puta, sabe? Tipo, amasso tomate, que era quando você pulava a cela do cara, né? Sabe, que você põe as mãos nas costas e pula com a perna aberta. Você caía com a bunda nas costas do cara, assim, fazendo peso. Que sacanagem. Mano. E aí, se alguém errasse, virava mula. Mano, que sacanagem. Mano, isso aí pode foder com as costas de uma pessoa. Cara, quando você é criança, é umas brincadeiras de merda, que é foda. Esse é o programa aqui, então. É da mula, tapão, tapão, pode ser tapão. Tá bom, ok. Ground control to Major Tom. Take your protein pill. Recomendação da semana é minha, O Judeu Ateu, estranho. Ok. Vírgula, estranho. Okay, Tá falando comigo, vírgula estranha? Vírgula estranho. Minha recomendação não é nenhum mangá, não é nenhuma webcomic, desculpa. Você já recomendou também um monte durante o programa, então tá tudo ok. Eu já venho recomendando aqui com um pouco de culpa no coração, porque eu já recomendei, é a terceira obra que eu tô recomendando desse autor. Eu acho que a primeira vez fui eu mesmo. E eu recomendei uma obra deles na minha última recomendação. Oh, God. O grandiosíssimo Keiji Tsuruta, já sabe quem é? Sim, o cara de Rita Rita e de Omoide Manon. Pois é, cara, então. Sazurai Emanon, Wandering Emanon. Segue a história da Emanon, pessoal que já leu ela do Omoide no Emanon, que é, não sei nem mais o que significa. Não lembro também, Omoide. Também não lembro, mas o Omoide no Emanon é um mangá que a gente já recomendou aqui há um tempo atrás, e esse Sazaru no Emanon, Wandering Emanon, é meio que uma sequência a esse mangá. Mais ou menos a história, sem passar muito spoiler nem nada, porque tipo, a sinopse já é meio que o spoiler da história, né? Mas é sobre uma garota que tem a história da evolução do mundo inteiro dentro da cabeça dela, né? 30 bilhões de anos de sequência genética de todos os antepassados dela estão dentro da cabeça dela. Ela tem a memória do mundo dentro da cabeça dela. E aí conta a história dela, ela vivendo essa vida imortal e tudo mais. E em Omoide no Emon, que foi o mangá que a gente já recomendou aqui, isso aí foi explorado legal, né, mas meio que por cima. Foi uma historinha fechadinha, né? Sim, exatamente. Foi legal, né, veio pra fazer o que tinha que fazer e acabou ali, né. Em Sazarai no Emanon, o autor abrange isso de uma forma espetacular, meu amigo. Espetacular. O mangá já tinha com o isca do primeiro volume faz um tempinho, na verdade, né? Que são várias páginas coloridas, né? Tem ela explorando lá uma cidade antiga que ela visitou numa vida passada. Também tem uma história que foi publicada há um tempinho também, que já tinha isca, que é dela com um irmão dela, né? A primeira vez que ela encontra um irmão na vida dela. Só que de recentemente pra cá o isca resolveu ir de cabeça com essa história, pegou os 2 volumes que tem publicados, e o segundo volume é totalmente excelente, cara, muito bom. Ele expandiu a personagem de uma forma que eu não consegui segurar a minha recomendação desse mangá, apesar de ter recomendado Rita Rita na minha última recomendação, não consegui segurar porque eu achei uma exploração tão legal desse conceito materno sobre a vida eterna, sobre o que é memória, um monte de coisa muito legal, e tá aí, cara.
tá aí, Sazurai no Emanon, Wandering Emanon, uma sequência pra Emanon que fez justiça, viu? Tá sendo muito legal de ler. Tá bacana mesmo, tá expandindo um mundo legal, tá com um drama interessante e é bastante contemplativo, né? Similar ao Moide Manon e ao próprio Hita Hita que você recomendou. Ele é um mangá extremamente contemplativo, né? Você tem uma história interessante e tal, mas é basicamente contemplação da vida cotidiana da Emanon. Sim, esse segundo volume principalmente, eu achei muito bem feito, muito bem feito. Muito bem, bacana, boa recomendação. Tô acompanhando os capítulos atuais e tá bem interessante Tá bem legal mesmo. mesmo, né? Esses capítulos recentes, então, principalmente, ele tá tentando desenvolver toda essa questão materna dela, né? Como ela se vê ao lado dela e ela vê ela mesmo pequena, né? Sim. Era um negócio que já tinha, tipo, no conceito daquele universo que, tipo, ele resolveu focar, né? Uhum. É isso. A recomendação da semana é essa, Wandering Emanon. Bacana. Beleza. Tá aceita a recomendação. Ótimo, que bom que eu tenho essa aprovação. Tchau, só falando, eu tô abrindo aqui o Moide Manon, é as memórias de Emanon. As memórias de Emanon, maravilha. Ok, cara, então. Até semana que vem. Até semana que vem. Falou.